Senhoras e senhores, boa noite. Daremos início à solenidade de abertura da quarta semana acadêmica da Faculdade Vidal de Limoeiro do Norte. A Semana Acadêmica da Faculdade Vidal é um evento anual, sediado em Limoeiro do Norte pela Faculdade Vidal, e encontra-se em sua quinta edição. Excepcionalmente nessa edição, devido ao desafio que recai sobre toda a humanidade, de controle e combate à pandemia decorrente da Covid-19, respeitando e colaborando com as iniciativas de isolamento social, a Semana Acadêmica da Faculdade Vidal ocorrerá de forma virtual, agregando em suas atividades as melhores ferramentas tecnológicas que permitirão a realização do evento com a mesma qualidade e impacto do formato tradicional. A direção acadêmica, juntamente com seus professores, estudantes, profissionais, os mais variados movimentos, estão para discutir e difundir as questões que envolvem os profissionais das diversas áreas de atuação e suas atividades. O evento, que tem a organização das coordenações dos cursos de administração, análise e desenvolvimento de sistemas e direito, né? Então, estamos dando início à quinta semana acadêmica da Faculdade Vidal, que acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de outubro, e terá como tema central gestão e segurança, demandas políticas, econômicas e sociais. O tema escolhido se insere no contexto da preocupação com a segurança e instabilidade inerente à natureza humana, e se encontra presente nas mais variadas formas de relações e interações sociais, seja no convívio social amplo ou em eixos específicos como relações familiares, de trabalho, de vizinhança, de consumo, afetivas e até mesmo relações travadas no ambiente virtual. Esta cada vez mais forte e diversificada. Não por acaso, é tema que congrega preocupação e atenção de todos, demandando um olhar atento do poder público, empresas, organizações religiosas, consumidores, trabalhadores, pesquisadores e cidadãos em geral, sempre com foco na busca da construção e preservação de um ambiente de normalidade e pacificação social. A quinta semana acadêmica da Faculdade Vidal de Limoeiro do Norte se propõe como objetivo incorporar a união do conhecimento acadêmico, científico, cultural, profissional e social, razão pela qual o evento contará com a participação de diversos nomes de âmbito local e nacional, trabalhando variados temas em palestras, mesas redondas e minicursos. Confira os temas das palestras, mesas redondas e dos minicursos no cronograma completo do evento, disponível no site da Faculdade Vidal. Assim como na última edição, os trabalhos aprovados e apresentados serão publicados nos anais do evento, contribuindo para o registro das atividades produzidas e para o fomento a outras pesquisas. Nossa cerimônia, esta noite, terá 3 momentos. Neste primeiro, a solenidade de abertura. Logo após, a palestra magna com nosso ilustríssimo convidado. E o encerramento. Informamos ainda que todos os links de acesso às atividades da Semana Acadêmica estão disponíveis no site do evento, www.even3.com.br, quinta semana acadêmica, Semana Acadêmica. Então, vocês podem estar conferindo lá no site, que também está disponível no site da Faville, para que tenham acesso a todo o conteúdo. Para darmos início à solenidade de abertura, convidamos para compor a nossa mesa virtual, nossa mesa de honra virtual, Débora Vidal Freitas Leitão, diretora-geral da Faculdade Vidal de Limoeiro do Norte. Convidamos também Vossa Excelência, ilustríssimo doutor Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça e subprocurador-geral da República aposentado.
Convidamos Priscila Gomes de Araújo Vidal Freitas, diretora acadêmica e coordenadora do curso de administração da Faculdade Vidal de Limoeiro do Norte. Convidamos ainda o Dr. Leonardo José Peixoto Leal, coordenador do curso de Direito da Faculdade Vidal de Limoeiro do Norte. Convidamos também Lucas Gomes Mesquita, coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade Vidal de Limoeiro do Norte. Nesse momento, pedimos a atenção de todos, porque faremos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Convidamos a diretora-geral, Débora Vidal Freitas Leitão, para fazer a abertura deste evento. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de Vossa Excelência, doutor Eugênio Aragão, convidado de honra nessa noite. Muito obrigado, Vossa Excelência, aceitar o nosso convite
e nos dar a honra de aprofundarmos um pouco mais sobre tema tão enriquecedor e de grande importância para a nossa sociedade. Agradecer também todos os presentes, coordenadores e professores, mas o meu agradecimento hoje vai em especial aos nossos professores e alunos, que mais uma vez contribuíram para que a Faculdade Vidal fizesse história. E aproveitando o ensejo, gostaria de saudar antecipadamente a todos os professores da faculdade. Temos muito orgulho de todos vocês, por toda a batalha travada nesse ano pandêmico. Nosso muito obrigado por tudo que vocês fazem pela educação, e em especial a educação do nosso Vale do Jaguaribe. Como sempre, diante das dificuldades, tivemos o apoio de vocês, e dessa vez não seria diferente. Diante da situação que o Covid-19 nos colocou enquanto instituição, tivemos que repensar o nosso evento. Porém, em momento nenhum tivemos dúvidas que não o realizaríamos. Sabíamos que podíamos contar com vocês. E, mais uma vez, de forma impecável, vocês fizeram acontecer. E aqui estamos realizando a nossa 5ª semana acadêmica. Dessa vez em formato especial, mas não menos importante, de forma remota. O momento aqui nos serve também para reflexão, que somos mutáveis e responsáveis por essa mutação. Isso vai totalmente de encontro com o tema da nossa semana acadêmica, onde se discutia a responsabilidade de vários setores em buscar um ambiente melhor de convivência para todos. Então, que possamos refletir e entender sobre nossa contribuição dentro do contexto em que vivemos. Desejo a todos um bom evento e que possam absorver o máximo de conhecimento. Declaro aberta os trabalhos da 5ª semana acadêmica da Faculdade Vidal. Obrigada. Nesse momento, passamos a palavra à diretora acadêmica e coordenadora do curso de administração da Faculdade Vidal, a professora mestre Priscila Gomes de Araújo Vidal Freitas, para fazer uso da palavra. Professora Priscila, seu microfone está desligado. Desculpa. Agora vocês estão me ouvindo? Desculpa, pessoal. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, também gostaria de agradecer a presença do Dr. Eugênio Aragão, que nessa noite nos enobrece com a sua presença, em nosso evento. Que o senhor seja bem-vindo, e que possamos adquirir um pouquinho de conhecimento por meio das suas palavras, que eu tenho certeza que muito contribuirá com o nosso evento. Seja bem-vindo, doutor Eugênio. Boa noite aos meus colegas coordenadores, professores, nossos alunos e todos os colaboradores da Faculdade Vidal que estão presentes nessa noite. Bom, a Semana Acadêmica, ela é um evento da Faculdade Vidal, que todos temos um carinho especial por ela, e que eu acredito que todo mundo aguarda esse momento, uma vez por ano, porque é um evento que tem um propósito de discussão, de conhecimento acadêmico, científico, cultural, profissional, Porém, é um evento também que tem como marca registrada a socialização dos nossos professores, dos nossos alunos. É um momento de confraternização entre os participantes. É uma marca registrada da Semana Acadêmica. A Semana Acadêmica é para a gente que acompanha desde sua primeira edição um momento de alegria e de encontro. Infelizmente, de certa forma, isso nos foi tirado esse ano, e, como a professora Débora colocou, precisamos nos reinventar. E nessa reinvenção, nós descobrimos de forma mais concreta ainda a união que faz esse grupo, Então, assim como nossa diretora Débora ressaltou, eu também não poderia passar por essa noite sem agradecer o apoio dos nossos professores, dos nossos alunos, que mais uma vez contribuiu conosco para que a faculdade cumprisse o seu papel. Mais uma vez, nossos alunos, nossos professores mostraram para o que vieram e nos encheram de orgulho e satisfação.
Então, meu muito obrigado por vocês nos permitirem que a realização desse evento acontecesse. Esse ano, a nossa semana acadêmica, ela trabalha o tema de gestão e segurança, demandas políticas, econômicas e sociais. Nós pensamos em criar um tema que fosse mais aberto, em que a gente pudesse discutir sobre a busca, né, de um ambiente de normalidade e de pacificação social, principalmente nesse momento da situação do Covid-19 que nós nos encontramos, né? Mas, principalmente, esse evento vem fazer com que nós nos discutimos sobre a responsabilidade de cada um nessa busca. Qual é a nossa responsabilidade na busca de propor para um ambiente que a gente convive, né, um ambiente de pacificação social, um ambiente de mais normalidade, né? Então, nós discutiremos durante esses 3 dias a responsabilidade aqui do poder público, das empresas, das organizações religiosas, dos consumidores, dos trabalhadores, dos pesquisadores e dos cidadãos em geral. Como é que a gente pode contribuir para que esse ambiente em que vivemos possa ser melhor, né? Então, que possamos, nessa discussão, encontrar o nosso papel e fazer valer o nosso poder de mudança, de melhora, para um ambiente de mais normalidade e de pacificação social. Gostaria de agradecer todos os inscritos. Aproveito também a oportunidade para divulgar que nós recebemos mais de 70 trabalhos no modelo de resumo expandido. Hoje, o resultado já está disponível lá no site do evento. E o recebimento de tantos trabalhos assim é um motivo de muito orgulho para todos nós que fazemos a faculdade, né? A disseminação da pesquisa científica é um dos pilares do ensino superior. E ter um número expressivo desses de trabalhos em um evento dentro da nossa instituição nos mostra que estamos realmente no caminho certo e realizando aquilo que nós nos propusemos a fazer. Bom, sem mais delongas, muito obrigada a todos que colaboraram com a organização do evento. Boa noite a todos vocês, ao nosso convidado em especial, e desejo que todos tenham uma proveitosa semana de conhecimento. Um abraço. Convidamos para fazer uso da palavra o doutor Leonardo José Peixoto Leal, coordenador do curso de Direito da Faculdade Vidal. Muito boa noite a todos e todas. Aqui, em nome da coordenação do curso de Direito, gostaria de destacar a nossa felicidade de poder fazer parte de mais uma semana acadêmica da Faculdade Vidal, né, esse evento que já faz parte do calendário científico e cultural do Vale do Jaguaribe, mas por que não falar também de todo o estado do Ceará e numa perspectiva de se ampliar para a esfera regional e nacional. Hoje a gente inicia aqui os trabalhos com uma palestra que vai abordar o tema central do evento, de forma muito relevante, de forma a partir de um palestrante, ao qual também gostaria de agradecer, renovar os agradecimentos pelo aceite do convite, que tem uma vasta experiência na temática, já contribuiu e segue contribuindo sobremaneira para o Estado brasileiro como um todo, na questão da segurança, tendo em vista que quando a gente fala de segurança, isso é um tema extremamente amplo, a própria temática da semana acadêmica nos remete a isso. Eu tenho a segurança no sentido de segurança das pessoas, mas também no sentido de segurança relacionada à saúde, relacionada à previsibilidade, relacionada às questões jurídicas, sociais, enfim, entre outros tantos aspectos interligados hoje às conexões de rede, como esse próprio ambiente que está nos possibilitando, ainda em tempos de pandemia, estar realizando aqui essa semana acadêmica de forma totalmente virtualizada. Então, fazer isso de forma segura, fazer isso de forma que não nos exponha a risco demasiado, também é de interesse de todos e é importante que o Estado nos garanta essa proteção. Faço aqui uma saudação especial a todos os professores e alunos, especialmente os professores e alunos do curso de Direito, que vão estar envolvidos nas atividades dessa semana. Eu sempre costumo dizer aos queridos alunos, aproveitem a faculdade, aproveitem todas as atividades da faculdade, de ensino, de pesquisa, de extensão,
E quando a gente chega num momento como esse da semana acadêmica, aí é que você deve realmente se engajar, procurar estar presente nas mesas redondas, né, nas oficinas, enviar trabalho científico, desenvolver pesquisas, justamente para que você possa aproveitar ao máximo, extrair ao máximo daquilo que a instituição os oferece, né, e oferece sempre com muita dedicação, com muita qualidade. Então, a palavra é só gratidão e felicidade de poder estar aqui presente, não vou me alongar, né, e agradeço a todos, desejo uma excelente semana acadêmica. Convidamos para fazer uso da palavra o professor Lucas Mesquita Gomes, coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade Vidal. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar meus colegas de trabalho que compõem a nossa mesa de honra, saudar o nosso ilustre palestrante, doutor Eugênio Aragão. Gostaria também de agradecer a mais uma oportunidade de fazer parte da organização desse brilhante evento e parabenizar todos os inscritos no evento, em especial os nossos alunos e professores, que mesmo diante de todo o cenário, conseguimos dar continuidade à nossa semana acadêmica. Aproveitem ao máximo e boa semana acadêmica a todos. Convido Vossa Excelência, ilustríssimo doutor Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça, subprocurador-geral da República aposentado, mestre pela University of Essex, da Inglaterra, professor licenciado da Universidade de Brasília, conselheiro da República em 2018-2020, membro jurista do Comitê Científico para a Pandemia do Covid-19 do Consórcio Nordeste 2020, para proferir a conferência de abertura da 5ª Semana Acadêmica da Faculdade Vidal, com o tema Os Caminhos da Segurança Pública e o Estado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, minhas senhoras, meus senhores, queridos amigos e amigas. Para mim é uma grande honra também poder estar aqui falando com vocês nessa noite, no momento que o país está vivendo uma crise sem precedentes na questão sanitária, em virtude da pandemia da Covid-19, e também um momento delicado, também politicamente, nós sabemos, por conta da extrema polarização na nossa sociedade, das posições e das opiniões políticas que nos últimos anos têm trazido, inclusive, intranquilidade em muitas famílias nossas, com pessoas brigando dentro de casa por conta de divergências de natureza política. É um momento difícil de a gente viver. E falar de segurança nesse momento é mais difícil ainda, para a gente não cair num doutrinarismo, né, que não tenha qualquer tipo de apego com a realidade empírica, né? Portanto, nós precisamos olhar para o aqui e agora para a gente falar sobre segurança pública. O que é segurança pública? É uma expressão que, na verdade, não é idêntica em todas as línguas, né? Quando nós falamos em segurança pública, em português e em espanhol, seguridade pública, né, estamos nos referindo à atuação do Estado na manutenção da chamada lei e da ordem. Por isso que, em inglês, quando a gente fala em segurança pública, nós falamos em law and order, né? Lei e ordem, né? Significa, basicamente, o uso de uma prerrogativa soberana do Estado de fazer, se necessário, uso da força para garantir a incolumidade de pessoas e de objetos, de coisas, né? Assegurar, de certa forma, a tranquilidade
das pessoas e sua vida até, né, diante das possíveis ocorrências de violência particular, de violência de agentes fora do Estado contra indivíduos. Mas, eventualmente, também pode incluir segurança pública, também o próprio abuso no uso do monopólio de violência pelo próprio Estado, né? Pelos agentes que aí estão para assegurar a segurança pública, né? Segurança e liberdade são dois pressupostos essenciais para o gozo de direitos, né? Nós só podemos ser livres como pessoas plenamente capazes de exercer a nossa vontade, né, dentro do espaço jurídico, quando o Estado nos proporciona tranquilidade, isso é, a não intervenção violenta de terceiros sobre esse nosso espaço. Da mesma forma, também, a liberdade, ela é também um pressuposto essencial do próprio exercício desses direitos, uma vez que só há direito subjetivo se eu sou livre para escolher a forma como eu quero exercê-los, né? Então, não há segurança sem liberdade dentro de uma lógica do Estado democrático de direito. Precisamos de ambos. A segurança pública ou a manutenção da lei e da ordem não pode ser tal que sufoque a liberdade das pessoas. A liberdade das pessoas como indivíduos, a liberdade das pessoas como grupos também, que, enfim, são livres num Estado de direito de se organizarem para, enfim, empreenderem ou para reivindicarem direitos, né? Então, não podemos, portanto, ir a um extremo de dizer que a segurança ela se sobrepõe a tudo e a todos. Não é bem assim. A segurança ela se põe a tudo e a todos na medida em que ela conviva com a liberdade e, portanto, com os limites dados pelo Estado democrático de direito, né? Isso significa também dizer que os agentes que promovem a segurança pública, eles têm que se submeter, eles também, à própria lei, né? O Estado se submete à lei que os órgãos próprios da vontade popular, da soberania popular, editam através dos parlamentos, né? Então, a segurança pública, ela se faz dentro de um contexto de legalidade, de previsão daquilo que está na lei. Bom, no dia a dia, é assim que se comporta. Quando a gente fala de uso da violência pelo Estado, né, para garantir o ambiente de segurança para o gozo dos direitos, né, o Estado ele tem que ter o máximo cuidado para não pisar em cima dessa florzinha delicada chamada liberdade. Por isso mesmo, a segurança pública ela pressupõe uma medida de proporcionalidade. O Estado não pode ir além da força absolutamente necessária e proporcional para afastar um risco à liberdade e um risco à integridade, à incolumidade de pessoas e coisas. Vejam bem, é uma situação diferente, por exemplo, do uso da força militar pelo Estado.
O uso da força na segurança pública obedece a uma lógica da proporcionalidade, do resguardo de liberdades. O uso da força militar, por outro lado, quando se trata agora de um conflito de grandes proporções, que nós podemos chamar de conflitos armados, né, obedece a outra lógica, a lógica do uso da força quase que absoluta, né, para debelar um inimigo. Né? Então, tudo que justifique a força para aniquilar um inimigo é legítimo dentro da lógica da guerra, né? Ou seja, a necessidade militar, ela se sobrepõe aos demais princípios de resguardo de direitos. São situações diferentes. Por isso que, diferentemente do que nós andamos fazendo aqui em alguns cenários de violência urbana, não é indicado na literatura comparativa internacional o uso de força militar para cuidar de segurança pública. Parece óbvio, né? Porque se a segurança pública ela exige um trato permanentemente proporcional, né, para não sufocar direitos, o uso da força militar é um uso, vamos dizer, excessivo quase da força, que a gente chama de overwhelming force. Né? São lógicas diferentes. Né? Militares não servem para subir morro com seus tanques de guerra. Né? Não foram feitos para isso, para criar conflito perante a população civil. Né? Então, claro que existem situações extremas em todos os estados. Há situações que exijam a suspensão dos direitos para que a segurança do próprio Estado, do próprio direito, possa prevalecer. Né? Quando uma emergência nacional, né, caracterizada pelo estouro, né, pode-se dizer assim, da insatisfação e com uso de violência contra instituições, contra pessoas e coisas, seja tamanho tal que coloque em risco a própria sobrevivência do Estado, o Estado ele tem o direito de lançar mão de medidas extremas, que nós chamamos de estado de emergência ou estado de sítio. Né? E aí ele suspende direitos, né? Suspende direitos, claro que diante de um Congresso convocado, diante de limites que são ditados previamente e, claro, também por um tempo determinado, estritamente necessário para debelar esse risco. Com essas condições, o Estado pode suspender direitos fundamentais para impor a segurança. Tá? São situações de emergência. Os tratados internacionais de direitos humanos, todos eles prevêem essa possibilidade, mas tratam de classificar como inderrogáveis, mesmo nessas condições, alguns direitos fundamentais, portanto, que não podem ser atingidos, suspensos pelo estado de sítio, que são o direito à vida, né? O direito à integridade pessoal, portanto, a proibição da tortura, né? O direito à liberdade religiosa, o direito à liberdade pessoal, né? Significa não ser submetido à condição de trabalho escravos, trabalho forçados. Né? E esses direitos, basicamente, eles sobrevivem mesmo dentro de um estado de sítio. Estado de sítio não significa impor às pessoas
sofrimentos absolutamente intoleráveis à dignidade humana, ou seja, torturar, né, massacrar, né, isso não é permitido ao Estado, nem em situações extremas de estado de sítio. Portanto, postos nesses limites aí, vamos então ao nosso dia a dia da segurança pública no Brasil. O Brasil tem um sério problema de segurança pública, né? Seja, por um lado, pela baixa qualidade de seus agentes de segurança pública no seu treinamento e também na sua integração ao Estado de Direito, né? Assim como também pela violência generalizada que a sociedade sofre, principalmente os mais pobres, no seu dia a dia, né? A taxa de homicídio brasileira é muito além daquele que seria tolerado para um Estado do tamanho da economia brasileira, da nossa capacidade de produzir e da nossa estatura dentro da comunidade internacional. O Brasil tem perto de 50 mil homicídios dolosos por ano. E o que é pior, uma taxa baixíssima de elucidação da responsabilidade desses homicídios. Se nós pegarmos os dados do ILANUD, que é um instituto das Nações Unidas da América Latina para cuidar exatamente da violência, os dados do ILANUD mostram para a gente que nós temos uma taxa menor de 5% de elucidação dos homicídios. Significa que mais de 95% dos homicídios praticados no Brasil ficam por isso mesmo, né? Portanto, alguns vão dizer, então o crime vale a pena. Para muitos, infelizmente, depende do alvo desses crimes. Nós vamos ver também que no Brasil há um crescimento da violência na sociedade conforme a sua incidência em determinados grupos sociais. Portanto, a camada mais pobre da população é muito mais impactada pela violência do que os mais abastados, né? E isso tem a ver também com a própria forma como o Estado discrimina o trato da segurança pública entre esses diversos segmentos da sociedade, né? Enquanto para uns prevalece o trato policial de uma nação civilizada, portanto, um padrão escandinavo de policiamento, para outros prevalece um trato tipicamente de terceiro ou quarto mundo, né? Poderíamos quase dizer um padrão burundense de segurança pública, né? Nós temos no Brasil uma Escandinávia e um Burundi, o que é um péssimo indicativo. Por quê? Porque mostra que quando a polícia trata de certas pessoas, de certos grupos sociais, a polícia sabe fazer seu serviço direito e se comporta como uma polícia de um Estado democrático de direito. Já em outros cenários, a polícia parece que se desembesta e passa a ser, muitas vezes, um concorrente desleal na prática de violência contra a população civil diante da bandidagem, portanto, diante dos criminosos, né? A polícia concorre com eles na violência. Portanto, a violência não vem só dos agentes transgressores da lei, mas vem do próprio Estado. Isso no nosso dia a dia é muito comum. Eu mesmo, infelizmente, tenho às vezes a péssima experiência de descer aqui de carro na ponte que atravessa o lago para vir aqui para casa e vejo vamos dizer, no acostamento
da pista que leva à ponte, ônibus urbanos parados, com todas as pessoas, seus passageiros do lado de fora, com a mão na cabeça e encostados contra a carroceria do ônibus e a polícia fazendo o famoso jabaculê nas pessoas, né? E são todos eles indistintamente pobres, morando nas zonas mais pobres de Brasília, indo de manhã cedo trabalhar ou indo no final do dia para casa, cansados da jornada extremamente extenuante de seu trabalho. É uma discriminação enorme, porque se eles eventualmente resolvem fazer uma blitz para parar os automóveis também, o tratamento seguramente não é esse. Não tiram, não arrastam os motoristas para fora de seus carros para revistá-los. Não, pelo contrário, sabem perfeitamente dizer: bom dia, cidadão, meu nome é soldado fulano de tal e eu gostaria de ver os seus documentos. O senhor poderia passá-los para mim, por favor? E a pessoa vai lá, tira o documento, mostra para o policial, diz assim: está tudo em ordem, cidadão, tenha um bom dia, muito obrigado, e deixa o sujeito sair. Isso, o mesmo policial que está do lado, fazendo jabaculê com o pobre, apalpando homens e mulheres e crianças para ver se tem algum tipo de produto proibido junto ao seu corpo ou até armas, né? São tratamentos discriminatórios e isso não convive bem com a lei e a ordem. É, sem dúvida nenhuma, abuso, né? Basta ver que a incidência de tortura, de atos indignos à pessoa humana ocorrem muito mais nas delegacias de polícia da periferia do que nas delegacias de polícia dos bairros mais nobres das cidades, isso no Brasil inteiro, né? Isso é altamente preocupante. E, realmente, chegou à conclusão o relator especial das Nações Unidas para a Tortura, quando esteve aqui no Brasil no ano 2001, que no Brasil, em certos lugares, a tortura ela é sistemática. Ou seja, se você é preso como pobre, né, como pessoa desconhecida que mora longe, né, fatalmente você vai ter uma experiência de violência policial, seja violência psicológica, seja violência física, né? Isso daí é altamente preocupante quando se trata de discutir a qualidade da nossa democracia. Porque não há democracia possível sem o tratamento condigno de todos, sem discriminação. Isso é um pressuposto básico da democracia, né? As pessoas são iguais perante a lei, as pessoas dialogam horizontalmente e não verticalmente em relação às outras. Há uma relação horizontal no espaço público político da sociedade. Isso é um pressuposto da democracia. Se uns estão embaixo e outros estão em cima, isso é um sério problema para qualquer país que queira se designar uma democracia, né? E no Brasil nós temos, infelizmente, aquilo que costuma se chamar uma democracia de baixíssima intensidade. O que é isso? É uma democracia que existe no papel. Nós temos uma Constituição democrática que foi promulgada através de uma constituinte eleita, né? Nós temos autoridades eleitas que representam o povo dentro dos congressos, temos eleições regulares, nós temos também chefes do executivo eleitos, temos juízes que passam por um concurso público para poderem exercer a jurisdição e, no entanto, a despeito disso tudo,
temos pessoas que vivem na relação com o poder público uma relação de extrema violência, né? Enquanto houver no Brasil gente sendo maltratada pela polícia, gente sendo maltratada em delegacias de polícia, torturadas, nós não podemos falar de uma democracia no Brasil. Porque, vejam vocês, se a gente dizia que a ditadura matava e torturava, né, na época do regime militar, né, e por isso nos levantamos contra ela e foi reinstituída a democracia neste país, né, isso, no entanto, não cessou em relação a uma boa parte da nossa sociedade, que continua experimentando a tortura, a violência das autoridades e a morte de entes queridos por atos violentos, né? Qual é a grande diferença entre se torturar um rapaz de classe média, estudante, politicamente ativo, de esquerda, né, porque é oposição ao governo, e se torturar um pobre coitado, porque não tem dinheiro para ter um advogado, porque mora num bairro de periferia e porque é um Zé Ninguém? Qual é a diferença? Nenhuma para mim. Porque a dor daquele militante político é a mesma dor desse pobre coitado, né? Então, enquanto houver isso, nós não estamos numa democracia. As práticas violentas continuam, né? Por isso mesmo, é importante, sim, que o governo tenha programas de treinamento dos agentes da segurança pública naquilo que diz respeito à observância dos direitos da população, portanto, as garantias fundamentais, os direitos humanos. É fundamental isso. Para quê? Para que os policiais, no exercício do monopólio estatal da violência, né, tratem as pessoas com dignidade e se conduzam dentro dos limites legais. É fundamental esse tipo de treinamento. Mas não é um treinamento desse que vai acabar com torturadores. Eu sempre tenho dito isso quando eu era conselheiro do Conselho dos Direitos da Pessoa Humana, CDDPH. Eu dizia o seguinte: dar aula de direitos humanos para torturador chega a ser uma pilhéria, é uma gozação, né? Torturador não merece aulinha de direitos humanos. Torturador merece ser responsabilizado e constatado realmente que ele participou disso, a sua exclusão dos quadros da polícia e sua condenação nos termos da lei, né? É isso que se faz com o torturador, não é cursinho de direitos humanos que vai acabar com isso. Significa, portanto, que para nós melhorarmos nossa polícia, nós precisamos, sobretudo, nos preocupar com os novos recrutamentos e com a responsabilização daqueles que se excedem na atividade de segurança pública. São os dois pressupostos para que a gente possa vir a ter realmente uma polícia com uma nova mentalidade, não uma polícia que agrida a população, mas uma polícia que seja um agente de dar à população a tranquilidade para ela poder exercer no dia a dia, né, seus afazeres dentro de uma sociedade aberta, democrática. Portanto, nós precisamos desses pressupostos: responsabilização e recrutamento adequado, com treinamento adequado dos que ingressam na carreira policial. Isso tem que ser algo que tenha que partir do Estado. Infelizmente, quando o governo se elege a partir de um discurso de que bandido bom é bandido morto, né? Todo esse, vamos dizer, esse cuidado que nós temos de agentes públicos agirem dentro da lei, né, ele se perde, né? Se bandido bom é bandido morto, significa que policial pode, dentro do seu juízo do que é bandido, de quem é bandido,
atuar de forma letal contra essas pessoas e, portanto, não preservar agora a liberdade e a segurança das pessoas, mas fazer justiça com as próprias mãos significa serem justiceiros. Polícia não está aí para ser justiceira, né? Justiceirismo não combina com democracia, não combina com institucionalidade, né? Quem pratica um ato definido como crime deve, sim, ser submetido à instância própria e, com seu amplo direito de defesa, ele deve ser confrontado com suas próprias ações e, no final, se considerado culpado, condenado e sofrer as penas da lei. É assim que se faz. Claro que, quando a violência está disseminada, fortemente disseminada, muitos vão dizer: mas isso é muita burocracia para lidar com tanta violência. O Estado tem que se preparar para isso, né? Não é razoável também que a gente trate a violência como um mal a ser combatido de qualquer jeito, com qualquer tipo de armas, e socando pessoas e mais pessoas, né, nas cadeias, sem qualquer cuidado mínimo de uma política pública de aplicação da pena, né? Deixar pessoas aos milhares, às centenas de milhares, apodrecendo na cadeia, não vai seguramente nos trazer maior segurança no curto, médio e longo prazo, né? Temos que nos conscientizar disso. Investir em política penitenciária é um pressuposto da segurança de nós todos. Por quê? Porque o direito penal, que é, vamos dizer, uma consequência do exercício da lei e da ordem pelo Estado, né? O direito penal, ele não pode, ele também, se sobrepor aos direitos de cada um. E aí prevalece, sobretudo, a presunção de inocência, né? Pessoas que não estão condenadas são tidas como inocentes, enquanto o Estado tiver por decidir o seu caso, né? Isso é fundamental, porque não pode um agente de polícia assumir o papel do juiz e do Ministério Público, antes mesmo de instaurada a instância, e declarar uma pessoa como elemento, como bandido. Não pode, né? Porque senão a força ela vai se exercer de forma descontrolada e fora da lei, né? A polícia, sim, cabe a ela, de acordo com o nosso Código de Processo Penal, assegurar a cena do crime, né? E identificar as pessoas que possam ter sido responsáveis por aquele fato e interrogar, portanto, inquirir testemunhas, interrogar suspeitos. É isso que cabe à polícia fazer, né? Mas tudo dentro de parâmetros legais, sem violência, sem tortura. A violência que eventualmente deva ser praticado contra aquele que acabou de praticar um crime ou que esteja no curso de praticá-lo, só pode ser aquela estritamente necessária para neutralizar aquele indivíduo, né? Neutralizar significa fazer com que cesse a violência, seja contra os agentes da lei, seja contra suas vítimas, e seja levado ao lugar próprio, onde será inquirido. É isso que serve. A polícia não compete à polícia sair batendo de raiva simplesmente para fazer justiça com as suas mãos. Não. Compete à polícia, isso sim é perfeitamente legítimo, é neutralizar essa pessoa. Significa fazendo com que essa pessoa não possa agir contra os agentes da lei e não possa agir contra terceiros na sociedade, já que foi identificado como provável
provável autor do crime e, portanto, deva ser responsabilizado, preso preventivamente. Da mesma forma que a prisão preventiva, ela não pode ser vista, né, como vamos dizer, como uma solução para todos os problemas de violência no Brasil, né? A prisão preventiva, ela obedece a pressupostos muito claros do artigo 312, né? Seja a garantia da ordem pública, se o agente é perigoso, ele possa vir a praticar outros crimes, a garantia da prova, né? Fazer com que aquele indivíduo que esteja sendo investigado não venha a destruir provas sobre o seu próprio crime, e a garantia futura da aplicação da lei penal significa que esse indivíduo não venha a fugir do distrito da culpa desautorizadamente para não se submeter à lei, né? Esses são basicamente os pressupostos da prisão preventiva. Não havendo nenhum deles, não há o que se inventar. Infelizmente, membros do Ministério Público e do Judiciário, precisamente porque não está em suas mãos a administração penitenciária, né, acham que eles podem, de forma, vamos dizer, até despreocupada, decretar a prisão de todos e de tudo, né, jogá-los dentro do sistema presidiário brasileiro, né, sem que eles tenham nada a ver com isso, né? Então, nós temos hoje uma prática em certos ambientes sociais de o Estado, Ministério Público e juiz, né, simplesmente irem socando as pessoas dentro dos presídios, né, sem se preocupar com aquilo que acontece dentro dos presídios. Porque a sobrelotação dos presídios é uma nova causa de violência também. E o Brasil, hoje, é um país que tem 700 mil pessoas presas, né, que é uma quantidade enorme de pessoas, e sendo que dessas 700 mil pessoas presas no Brasil, né, mais da metade estão presas porque aguardam ainda, né, a palavra final da justiça, portanto, pessoas provisoriamente presas. Isso não pode ser assim. Tem algo de desastrado nisso, e o sistema não dá conta. Não dá conta. O que nós vemos é, muitas vezes, em muitos cantos desse país, são os próprios presos tomando em suas próprias mãos a administração do presídio, né, através de gangues que constrangem os agentes penitenciários, que acabam por colaborar com eles, e fazem justiça interna, disciplinar interna, da forma mais cruel possível, né, aos inimigos a violência absoluta, né, e aos amigos toda a proteção, né? E isso, infelizmente, é uma prática nas cadeias brasileiras que, às vezes, por vez ou outra, vem à tona a sociedade quando há nessas penitenciárias algum tipo de rebelião em que essa violência, então, transparece para fora. São presos, então, que pegam outros presos como reféns, né, decapitam esses reféns na frente das câmeras, jogam suas cabeças em cima dos policiais, né? E o Estado acha que ele não tem nada a ver com isso? Claro que tem. O Estado é o principal responsável pela integridade física das pessoas presas, né? Então, o promotor que pediu a prisão preventiva, o juiz que decretou a prisão preventiva e o Estado, a administração que deve manter os presídios, todos são igualmente responsáveis quando ocorre um evento dessa natureza. E nós temos que tirar consequências disso. Mas no Brasil, infelizmente, nessas horas, os culpados são as próprias vítimas, ou seja, os presos. E o Estado lava as mãos, reprime todo mundo, se não passa a ajudar ainda mais na matança pelo excesso de violência em cima dos presos. E é com base nisso, quando o Estado não sabe agir em relação às pessoas que estão sob a sua custódia, a sua responsabilidade, que começam a surgir em várias cidades brasileiras, então, as gangues, né, de criminosos que, no fundo, atuam para arrecadar recursos para garantir um mínimo
de qualidade de vida para aqueles aprisionados, os seus semelhantes aprisionados. Nós sabemos que as grandes gangues criminosas das cidades brasileiras, seja PCC, seja Comando Vermelho, seja Amigo dos Amigos, seja o Terceiro Comando, todas essas entidades, elas foram criadas, né, dentro do contexto penitenciário por conta dos abusos sofridos por presos, então que passaram a criar um mecanismo de monetizar os presos para que possam reagir a, vamos dizer, a carência de recursos internos. Significa contratar advogados, molhar a mão do agente penitenciário para ele não ser violento, né? Comprar comida, produtos de higiene. Tudo isso é feito, em grande parte, nas penitenciárias brasileiras, com recursos que vêm do crime organizado. E isso está errado, né? Por quê? Porque o Estado não está dando adequada atenção às pessoas presas. Pessoas que estão definitivamente condenadas, né, não podem estar no mesmo espaço que aqueles que estão aguardando, né, o desfecho do seu processo. Pessoas que são condenadas por crimes violentos não podem estar no mesmo espaço que pessoas que não estejam condenadas. Pessoas que estão condenadas por longas sentenças devem ter uma ala própria, diferente daquele que está condenado por uma sentença curta e vai ficar pouco tempo na cadeia, né? Porque esse convívio, ele não é salutar. E mais, quem está por longo tempo na cadeia tem que ter um nível de atenção maior daquele que vai ficar pouco tempo na cadeia. Por exemplo, na grande parte dos países civilizados desse mundo, quem está condenado a longos termos de cadeia está normalmente numa cela individual ou numa cela, no máximo, com outro preso, né? Não como aqui no Brasil, em que se amontou as pessoas, às vezes 40 pessoas de uma cela que cabe 10 pessoas, né? Portanto, 4 pessoas tendo que dividir um colchão, né? Isso daí é absolutamente, vamos dizer, inadequado, né? Então, temos essa situação no Brasil que acaba estimulando mais ainda a violência, porque uma pessoa que passa por uma experiência dessa, ela não tem condição de ser ressocializada para que no futuro não venha a delinquir. Uma pessoa que passa por essa experiência aprende que o mundo é injusto, né? E que, portanto, ela tome o seu destino com as suas próprias mãos e faça o que acha que é necessário para sobreviver. E uma pessoa que sai de uma cadeia dessa acaba sendo mais sujeito à reincidência criminosa do que aquela que não passa, né? Nossas penitenciárias, isso aqui já virou um truísmo, são verdadeiras escolas do crime, né? Portanto, se queremos ter segurança na sociedade, precisamos começar a tratar as pessoas bem, né? O Estado tem que se civilizar. Só assim que nós podemos ingressar numa era de plena realização democrática. Os instrumentos legais nós temos, não é uma questão de legislar, né? A nossa lei de execuções penais é tida como uma das mais avançadas no mundo, né? Nossa Constituição tem um catálogo de direitos muito claro, né? Não se trata disso, se trata de educar os agentes do Estado para cumprirem a lei, né? E dar também os meios próprios para eles cumprirem a lei. Significa não só remuneração adequada, como treinamento adequado, né? E, sobretudo, também zelar pela sua própria segurança também, né? Os agentes do Estado que lidam com a lei e a ordem precisam de uma atenção maior do Estado brasileiro. Não podem estar relegados à sua própria sorte no embate com a violência social, né? Isso é um papel que o Estado tem que desempenhar. Mas, para isso, claro, ele tem que responsabilizar aqueles que se excedem e tem que recrutar bem aqueles que vão prestar serviço à sociedade na manutenção da lei e da ordem. Bom,
Eu espero que com isso eu tenha dado para vocês uma visão geral sobre o problema de segurança pública no Brasil, né? E coloco-me à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, ilustríssimo palestrante. Nós estamos aqui ao aguardo, né, de algumas perguntas para que a gente possa repassar ao senhor. Nós temos uma pergunta que é do Lincoln Câmara. Considerando que vários organismos afirmam que o Brasil se prende muito, como explicar este muito se apenas 3% dos crimes dolosos são elucidados de acordo com os mesmos organismos? É uma questão de seletividade, né? Existe uma classe social que não precisa, em relação à qual os órgãos de segurança não se sentem obrigados a mostrar realmente a sua plena culpabilidade, e existem outros que escapam ilesos por conta das suas circunstâncias, né? A grande parte da violência brasileira, ela vem não só do crime que é endêmico em certos meios sociais, mas ela vem também do próprio Estado, né? E o Estado não faz muita força para identificar os agentes que praticam esses crimes, né? Que muitas vezes cometem homicídio e alteram cenas do crime precisamente para esconder a sua responsabilidade, né? Enquanto outros, né, em uma determinada classe social, eles não precisam fazer muita força para irem para a cadeia, simplesmente basta estar no lugar errado, na hora errada, né? Há, portanto, uma seletividade. Mas o fato é o seguinte: existe um excesso por parte de juízes e promotores no Brasil de destinar pessoas ao cárcere, né? Parece que é algo assim para mostrar, talvez até o seu próprio prestígio dentro do aparelho do Estado. É uma forma de exercer poder, né? Já se disse a Lures que poder é demitir e nomear, e é prender e soltar. Fora disso, ninguém tem poder, né? Poder real é isso, né? E no Brasil, infelizmente, se leva isso ao pé da letra, né? Prender e soltar é um poder que muitos veem como seu poder absoluto, né? E isso gera superpopulação carcerária. É o que nós temos no Brasil. Não é uma questão, veja bem, tem uma coisa interessante. Não é que no Brasil isso seja também uniforme. Nós temos penitenciárias construídas que não estão funcionando, completamente vazias, né? E temos superpopulação em outras penitenciárias. Não é falta de lugar em penitenciária que faz o nosso sistema ser o que ele é, né? Por quê? Porque durante, pelo menos, o nosso período de governo, que nós estivemos à frente, portanto, do governo federal, foram construídos muitas penitenciárias. Foi dado muito dinheiro aos estados para construírem penitenciárias. Mas construir penitenciária é só uma parte do problema, porque mais caro do que construir a penitenciária é mantê-la, né? É fazer concurso para agentes penitenciários, é alimentar a população carcerária, é pagar água, pagar luz, pagar segurança, né? Tudo isso custa horrores em termos de despesas correntes. Então, não é só o investimento. O Estado acaba investindo na construção de novas penitenciárias, mas o poder local não tem o dinheiro de mantê-las. Então, simplesmente, essas penitenciárias ficam ali bonitinhas, super modernas, caiadinhas, limpinhas, novinhas, e sem preso dentro, porque o Estado não tem dinheiro de gerir essas penitenciárias. Então, nós temos um sério problema aqui,
que é o sistema como um todo. O ideal é que a gente tivesse um sistema nacional, um sistema penitenciário nacional, né, que se compensasse. Em muitos países isso se faz. Por exemplo, eu estive na Inglaterra, onde eu vi que o Centro Nacional de Gestão Penitenciária tem um mapa, né, eletrônico ali com todas as vagas nas penitenciárias britânicas. Quando o sujeito é preso, ele só vai ser preso primeiro se ele tiver uma vaga dentro desse sistema. E compete a esse sistema nacional indicar qual é o estabelecimento em que ele vai ser preso. Pode ser perto de casa ou pode ser longe de casa. É claro que vamos dizer, o desejo que se tem é que o preso venha se aproximando à sua família. Mas, para administrar adequadamente, isso é um processo, vamos dizer, progressivo. Inicialmente, ele vai para onde tiver vaga. E, na medida em que vai sobrando vaga mais perto da própria casa dele, ele vai sendo transferido, né? E existe uma gestão dessas vagas. No Brasil não existe gestão de vagas. Os sistemas penitenciários estaduais, eles são separados uns dos outros, tá? E não há esse intercâmbio possível, o que gera problemas de segurança muito grandes. Eu mesmo já estive em algumas penitenciárias aqui Brasil afora, como, por exemplo, em Urso Branco, lá em Porto Velho, em que simplesmente não há nem sequer guardas penitenciários dentro da cadeia, porque se eles estiverem lá dentro, eles morrem. Os presos tomaram conta da cadeia, derrubaram as paredes e as facções ficam fazendo guerra dentro da penitenciária e os guardas olhando do lado de fora, nem ousando de entrar lá dentro para não serem alvos de agressão. Quer dizer, isso também não é solução. Tá? Nós temos um sério problema de gestão maior do que o problema de construção de estabelecimentos penitenciários. Boa noite. Obrigado, doutor Eugênio. André, eu gostaria de fazer uma pequena intervenção. Eu estava acompanhando aqui o chat, doutor Eugênio. Queria primeiramente parabenizar pela palestra, excelente abordagem, agradecer novamente. Dizer que eu estava acompanhando atentamente aqui o nosso chat no YouTube, né, que a palestra está sendo transmitida por lá, e vejo muitos alunos e professores participando ativamente. É um tema que suscita muitas discussões, né, muitas opiniões aqui divergentes sendo colocadas, algumas indagações, mas aí eu vou aproveitar e vou fazer aqui uma indagação. Na verdade, eu vou colocar 3 questões que eu gostaria de saber a sua posição, que eu acho que sintetiza um pouco a maior parte do que foi discutido aqui no chat do YouTube. Essa semana a gente teve, no âmbito da questão do processo penal, duas manifestações, nessas 2 últimas semanas, na verdade, né? 2 manifestações muito interessantes do Poder Judiciário que geraram discussão. Uma do STF, né, que gerou aquela soltura de um traficante, né, enfim, reconhecido, já condenado, mas que, enfim, foi solto por aquela questão da alteração da legislação, do pacote anticrime, que obrigava a revisão da prisão a cada 90 dias, e como não houve, o STF, em decisão monocrática e liminar, determinou a soltura. Enfim, e aí está sendo feita a discussão se isso foi correto ou não, se deveria ter sido feito ou não. E hoje também foi confirmado no âmbito do STJ a questão da soltura dos presos que estão com prisão preventiva mantida apenas pelo fato de não ter pago a fiança, né? Então, mais uma manifestação de uma corte de instância superior que impacta diretamente aí numa quantidade, enfim, talvez ainda não sabida, né, de presos que se enquadram nessa situação. Então, o questionamento, considerando esses 2 aspectos, ele vai para a questão da segurança jurídica, né? Como trabalhar, como o senhor enxerga que podemos trabalhar essa previsibilidade, essa segurança jurídica no tratamento do processo penal brasileiro, que parece, enfim, variar muito de acordo com os entendimentos, enfim, e as aplicações realizadas. E nessa questão da gestão dos presídios, né, até teve um professor que fez esse questionamento, acho que foi o professor Sildácio, se o senhor enxerga como uma medida talvez salutar
a privatização dessas unidades prisionais, a delegação para a iniciativa privada fazer essa gestão, retirando assim do escopo do Estado. Vocês poderiam trazer algum tipo de vantagem, de melhoria, né, para esse. Então, seriam essas 3 colocações para saber aí a sua opinião a respeito. Então, vamos por etapas, né? Primeiro, a decisão a respeito daquele rapaz que seria uma das lideranças do PCC e que foi solto por ordem do ministro Marco Aurélio, no Supremo Tribunal Federal. Eu devo dizer, como jurista, que o ministro Marco Aurélio, ele editou uma decisão absolutamente irreprochável, tá? Foi corretíssima a posição dele, porque a lei não dá margem, tá? Artigo 316 do Código Penal, no parágrafo único, diz claramente que a cada 90 dias deve ser feita uma reavaliação da necessidade da prisão preventiva, portanto, aquela provisória que não decorre da condenação definitiva, né? E que, se houver omissão do Estado nessa avaliação, a prisão será ilegal. Bom, é isso que diz a lei, né? Portanto, a própria lei define como ilegal a prisão que permaneça sem essa reavaliação a cada 90 dias. E isso é absolutamente necessário, né? Principalmente quando se trata de um preso dessa periculosidade como este. Aí que o Estado não pode se omitir em saber como é que está esse preso dentro do sistema. Ele tem que se interessar, ele tem que olhar para esse preso. Ele não pode simplesmente dizer assim, não, agora que eu prendi ele, deixa ele agora mofar para o resto dos dias dentro da cadeia e eu não tenho mais nada a ver com isso. Consegui prender o sujeito. Não é tão simples assim. A execução penal, né, mesmo quando ela ainda não decorra de uma condenação definitiva, portanto, a chamada execução provisória, né, que é o caso típico, ele está condenado em primeira instância, confirmado em segunda instância, mas no STJ ainda pendiam recursos, e no Supremo também, portanto, não estava definitivamente condenado. Ela precisa de um olho atento do Estado, seja para que o preso não sofra violência por parte dos agentes penitenciários ou dos seus companheiros de destino, seja também para que haja uma atuação consistente do Estado para garantir que, depois de um certo tempo, aquele indivíduo possa conviver novamente em liberdade, né? Essas são as razões principais para o Estado manter a segurança do preso, né? O direito penal, como nós o conhecemos hoje, isso é importante dizer aqui, tá? Não é uma arma justiceira. O direito penal, para nós, num Estado civilizado que nós vivemos, é um direito penal que se projeta para o futuro. O que nós queremos com a pena? Nós queremos, sobretudo, prevenir a nova prática de crimes, tá? Não estamos aqui para qualificar como justo ou injusto o crime que aconteceu. Isso não trará o status quo ante de volta, né? Ou seja, um direito pura e simplesmente, um direito penal que seja pura e simplesmente uma resposta do mal pelo mal, tá? Ele não resolve nada, tá? Esse tipo de direito penal é mais ou menos que nem a gente bater contra a quina de um móvel e, com raiva do móvel, a gente sair chutando o móvel, tá? O móvel está lá, bonitinho, porque é a mesma coisa. Não adianta a gente ficar com raiva do crime, porque o crime aconteceu, né? Ele aconteceu. O que a gente tem que fazer, o que o Estado tem que fazer, é garantir que ele não venha a acontecer de novo, né? Seja através de um sinal dado para a sociedade de que o crime não compensa, né? Ou seja, é o que nós chamamos de prevenção geral,
né? Ou seja, olhando para aquele indivíduo que praticou o crime e dando a ele um tratamento adequado para que ele não volte a delinquir. Prevenção especial. Tá? Esse é o objetivo do direito penal, não é outro. Tá? Então, achar que o direito penal é arma para fazer justiça, né, diante do injusto do crime, né, isso é compreender mal esse mecanismo. O indivíduo, ele realmente é perigoso. Ninguém tinha dúvida. Aliás, o próprio ministro Marco Aurélio, na sua decisão, reconheceu isso, a sua periculosidade. Mas disse o seguinte, temos aí um problema. Isso deveria ter sido avaliado pelas instâncias próprias. Ou seja, nem o Ministério Público olhou para a sua obrigação e nem o juiz teve oportunidade de dizer. O principal culpado nisso, né, nessa soltura, não é o ministro Marco Aurélio que tirou as consequências previstas no texto legal. E sim o Ministério Público que não agiu diligentemente para submeter o caso desse indivíduo, né, à justiça no prazo certo. Então, nós precisamos começar a também ver para a responsabilidade própria dos agentes. Agora, não caberia ao ministro Marco Aurélio ficar agora fazendo direito criativo, né, para não olhar para o comando legal e, vamos dizer, inventar, modular alguma coisa para justificar a continuidade da prisão daquele indivíduo sem observância dos pressupostos legais. Né? Então, não, eu acho que o ministro Marco Aurélio agiu muito bem. Da mesma forma, em relação, não digo nem a fiança, é também as multas que estão aí em jogo nesse julgado do STJ. Veja bem, o que tem acontecido, principalmente no Supremo Tribunal Federal, os processos que estão nas mãos do ministro Barroso, que é outro que gosta muito de assumir um papel meio que justiceiro, de achar que a sociedade precisa reagir, são valores, etc, etc, etc. Não se faz direito penal com esse tipo de discurso. E o ministro Barroso não é penalista. Né? O que a gente vê ali? O ministro Barroso, nos casos do mensalão, né, provocado pelo Ministério Público, o que ele tem feito? Ele só tem permitido a progressão da pena mediante pagamento da multa. Só com o pagamento da multa que o indivíduo sai do regime fechado para o regime semiaberto e depois para o regime aberto. Significa que se ele não tiver dinheiro para pagar aquela multa, ele vai ficar preso. Só que nossa Constituição, assim como os tratados internacionais de direitos humanos, proíbem a pena, vamos dizer, a prisão por dívida. E você manter alguém preso porque ele não está podendo pagar é uma prisão por dívida. Tá? No fundo, o que você está fazendo está mantendo ele preso para que ele venha a pagar. Né? Só se ele pagar que ele é solto. E isso está errado. Isso vai contra o nosso sistema punitivo. Né? Não há prisão por dívida, a não ser naquelas hipóteses que a lei especialmente prevê, e a Constituição também, que é o caso do sonegador de alimentos, e o caso daquele que pratica a infidelidade de depósito. Né? Fora essas duas hipóteses, não há prisão por dívida no nosso sistema jurídico. Então, condicionar ao pagamento da dívida, de multa, né, a progressão do regime é um absurdo. E a coisa tem sido tão absurda assim que o ministro Barroso tem perguntado à Fazenda Nacional se poderia, por exemplo, quando a multa é alta, no caso do mensalão, se poderia parcelar. E a Fazenda Nacional submete o parcelamento dessas dívidas aos mesmos critérios de parcelamento de tributos. Significa que você tem que, no máximo, parcelar em 60 meses. Ocorre que, como a multa é pena, a sua prescrição não se dá em 5 anos, que nem tributo. A prescrição da multa se dá dentro do prazo prescricional da pena principal. Então, se o sujeito está condenado a 20 e tantos anos de cadeia, né, a pena ela prescreve em quanto? Em 8 a 12 anos. 8 ou 12 anos. Né? Então, ele tem um prazo de 8 ou 12 anos para pagar a multa dele, e não apenas 5 anos. Mas a Fazenda Nacional não vê isso desse jeito, dá o mesmo tratamento tributário à multa
e gera essas distorções. E, curiosamente, o ministro Barroso ele tem sustentado essas distorções. Então, eu acho que sim, o Supremo Tribunal Federal vai ter que visitar esse assunto também, que foi agora visitado pelo STJ, tá? Para estabelecer critérios claros e não permitir que a multa impeça a progressão da pena, que é, vamos dizer, uma decorrência direta da individualização da pena. E a individualização da pena, como vocês sabem, é uma garantia inscrita no artigo 5º da Constituição, né? A pena ela será individualizada. Cada pessoa tem direito a progredir na pena de acordo com sua capacidade e não de acordo com sua capacidade de pagar multa, né? Então, temos isso também. Claro, vamos dizer, num momento em que há no Brasil um forte discurso de populismo penal, né? Mais ou menos diabolizando os criminosos e colocando eles como os culpados pelas todas as arguras que o país passa, né? No momento que existe esse tipo de atuação, a população ela reage de forma histriônica a qualquer tipo de discurso garantista, né? Infelizmente, o populismo penal ele, vamos dizer, encontrou raízes muito profundas dentro da nossa sociedade, né? As pessoas meio que indignadas. As pessoas não se indignam tanto com a violência do Estado, como se indignam contra a violência privada, né? Isso é um sintoma de uma sociedade, a meu ver, com sérios problemas de compreensão de democracia. Obrigado, doutor. Professores, professor Leonardo, professor Davidson, mais alguma pergunta, mais alguma colocação? Muito obrigado, doutor Eugênio, novamente. Eu queria reiterar aqui que alguns comentários aqui do chat, né? Teve o professor Carlos Marques que lembrou aqui que o STF acompanhou o ministro Fux hoje, mantendo a ordem de prisão. Teve também uma querida aluna aqui, a Flávia, que falou que o Estado alega que não tem condições de fazer essa revisão a cada 90 dias, né? Mas eu acho que é mais um problema de gestão, como o palestrante já pontuou, né? E o Estado deve se estruturar para fazer isso. E por último, doutor Eugênio, só essa questão mesmo dos presídios, né? Ou a possibilidade de privatização, ou então, uma outra pergunta que surgiu aqui de um aluno, Robert Davis, ele coloca assim, a construção de presídios, de novos presídios, seria algo realmente necessário? Porque em muitas cidades onde foram construídas penitenciárias, observou-se que os índices de violência elevaram, né? Algo, não sei de onde é que tem esse dado, mas ele está citando que isso teria acontecido. Colocou o presídio, foi aumentar o índice de criminalidade, né? Então, acho que essas perguntas, com essas a gente encerra, embora tenham outras, mas por uma questão de objetividade, eu até peço desculpa aos demais, a gente vai encaminhar para o encerramento, né, com esses dois últimos aí questionamentos, agradecendo novamente a paciência, a atenção e a disponibilidade de estar aqui conosco, doutor Eugênio. Muito obrigado. Eu, pessoalmente, sempre fui contra a privatização de presídios, tá? Porque a punição não pode obedecer a uma lógica lucrativa, tá? E, aliás, as experiências com gestão privada de presídios no Brasil, como, por exemplo, aconteceu no Amazonas, têm sido desastrosas, tá? As empresas não têm tido a responsabilidade que deveriam ter no cumprimento dos contratos públicos. Mas o problema maior para mim é exatamente submeter a pena à lógica lucrativa. Porque o que a gente vê nos Estados Unidos, Austrália, em países em que a pena é submetida, vamos dizer, a pena ela é administrada por empresas, né? É que há uma tendência, sim, a um crescimento vertiginoso da população carcerária. E por quê? Porque os lobbies dessas empresas que mantêm as penitenciárias, que é o mesmo lobby, diga-se de passagem, nos Estados Unidos,
do chamado complexo industrial militar, ou seja, as empresas que mantêm penitenciárias são as empresas de cofres de segurança, de carros-cofre, são as empresas também de segurança privada, né? Isso aí é todo um complexo, né, de armamentos. Essas empresas, elas fazem lobby no Congresso para dificultar, para aumentar a incidência da lei penal. Tá? Elas trabalham por quê? Porque mais preso, mais lucro, né? Elas exercem também uma enorme pressão em cima dos meios de comunicação, através de reality shows e coisas do gênero, para colocar a população realmente antenada com a questão da segurança pública, porque interessa criar uma mentalidade na população de que precisa de mais cárcere. Tá? Então, você vai ter todo um sistema funcionando na sociedade para convencer a sociedade de que a prisão é necessária e precisa aumentar a capacidade de prisões. E isso dá dinheiro. Tá? Não, portanto, é uma questão meio complicada a gente submeter penitenciários à lógica empresarial lucrativa. Por outro lado, muitos dizem assim, com empresas privadas, se devidamente geridas, você teria também uma qualidade do serviço melhor, porque você poderia simplesmente colocar questões como tratamento dos presos, padrões, altos padrões, tudo mais, dentro do contrato, né? E aí é uma questão de execução do contrato. Se a empresa, se tiver, por exemplo, violência dentro do cárcere, ou a empresa não der conta da boa qualidade da comida, né, ela pode simplesmente perder o contrato, né? Nós sabemos que a coisa não funciona assim. Essas empresas são poderosas. Tirar um contrato de concessão de uma empresa dessa não vai ser coisa fácil. O lobby dela vai ser muito grande. Portanto, esse pressuposto me parece que está errado. Tá? O que a gente precisa é convencer a população de que penitenciárias de alta qualidade, com profissionais para lidar com os presos, né, com um tratamento condigno aos presos, é algo que vai ao encontro do desejo da sociedade por menos violência. Tá? Isso que tem que ser convencido. Nós precisamos, um Estado democrático civilizado precisa de um sistema penitenciário civilizado. Tá? Não um simples aterro sanitário humano, onde você joga pessoas fora como se estivesse jogando elas no lixo. Tá? Não é isso que é o sistema penitenciário. Tá? Por mais que alguns tentem achar isso correto, ou seja, transformar o sistema penitenciário como num pagamento, vamos dizer, eterno das dívidas de um pecador, como se fosse indo para um inferno. Né? Mas não é essa a função. Né? Essa ideia retributivista do direito penal, ela está no lugar errado dentro de uma sociedade democrática. Nós precisamos adotar uma visão mais preventiva para a nossa segurança. Em relação à violência em cidades em que há penitenciários, isso aqui é meio que lenda urbana. Tá? Não há nenhum tipo de dado empírico sobre isso. Tá? O que existe, sim, claro, sempre a preocupação da população em haver pessoas que escapam da penitenciária e, com isso, vamos dizer, haver um spillover, né? um transbordamento da violência carcerária para o ambiente do entorno. Ou, como acontece, por exemplo, em Bangu, no Rio de Janeiro, né, em que as pessoas do entorno da penitenciária não conseguem usar telefone celular, né, porque os mecanismos de interrupção das ondas acabam tendo reflexo sobre a prestação do serviço nas redondezas. Né? Isso é tudo uma questão de você saber onde é que você vai construir penitenciárias e onde você vai colocar a população. Né? Não é um convívio, vamos dizer, agradável de uma população com uma comunidade penitenciária. Tanto que você vê que, na maioria dos países, as penitenciárias são construídas fora das cidades, não dentro do ambiente urbano. Né?
precisamente uma questão de segurança das pessoas, né, e também de qualidade de vida, porque é absolutamente necessário haver sistema de interrupção de sinais para uma penitenciária. Isso faz parte, né, para não permitir o uso de aparelhos celulares pelos presos. Agora, não vejo que, por si só, por exemplo, Catanduva, né, onde tem uma penitenciária federal de alta segurança, não há ali um aumento de criminalidade. Houve, sim, um episódio de um preso vamos dizer, em que um preso tinha sido transferido para lá e que, vamos dizer, a organização criminosa resolveu transformar a cidade num inferno para tirarem aquele preso dali, né? Mas aí não é um problema da penitenciária, é um problema das gangues, né, das organizações criminosas que sustentam os presos, né, que fazem, então, a bagunça para interferir na administração penitenciária e trazer de volta para o sistema comum algum preso que tenha sido transferido para aquela penitenciária de alta segurança no regime do RDD, né? Mas isso é um problema aí, haver uma política de segurança pública em relação a essas gangues, porque, no fundo, é o Estado que está sendo constrangido, né, dentro da sua política penitenciária por gangues criminosas para que retirem um indivíduo de uma cadeia e botem em outra cadeia, né? Esse tipo de coisa acontece, mas isso acontece em qualquer canto. A gente sabe quando o Estado de São Paulo resolveu transferir as cabeças do PCC, isso alguns 10 anos atrás, que São Paulo virou durante uma semana uma praça de guerra. O PCC resolveu declarar guerra à polícia, saiu lá atirando na rua, fizeram horrores, né? Aí, o que está em jogo é o quê? Por que existe PCC? Por que existe Comando Vermelho? Por que existe Terceiro Comando? As pessoas não refletiram a respeito disso. Eles existem precisamente por conta de um sistema penitenciário disfuncional. Porque se ele fosse funcional, não haveria espaço para esse tipo de gangue fazer o serviço que eles prestam, né, aos presos lá dentro. Né? O Estado que tinha que garantir toalha limpa, roupa limpa, né, pasta de dente, escova de dente, sabonete, banho para os presos, né, recreação para os presos adequada, né, segurança interna dentro das penitenciárias. Eu estive na Inglaterra numa penitenciária juvenil que, para mim, foi assim uma surpresa enorme. Você via que os jovens, eles tinham um cartão da entrada e saída das suas respectivas celas como se fosse num hotel, tá? Ou seja, eles podiam entrar e sair livremente, né, dentro de um certo perímetro que aquele cartão permitia, né? Conforme ele ia progredindo dentro da prisão, esse perímetro ia aumentando, né? Então, ali tinha piscina para os presos, tinha campo de futebol, tinha de tudo, tinha sala de leitura, tinha salas de aula, capela, tinha tudo que você pode imaginar lá dentro. E claro que o sujeito, para usufruir isso tudo, ele tem que ter um bom comportamento, que o seu cartãozinho vai aumentando as portas que ele pode abrir, né? E a grande vantagem é o seguinte: se houver uma tentativa de rebelião lá dentro, só por um clique, né, a administração penitenciária zera todos os cartões e todo mundo fica preso onde está. É assim que a coisa funciona, né? Então não tem para onde correr, porque o cartão deixa de ter validade, só com um clique. E aí eu perguntei para a diretora penitenciária se ela alguma vez já teve algum tipo de problema com rebelião. Ela disse: cruz, credo, não, nunca teve rebelião aqui dentro, isso não existe, não. Isso aqui para mim significaria o fim do meu emprego. Se tivesse uma rebelião aqui dentro, eu estava fora do serviço. Então, como é que a senhora faz isso daí? Não, meu único problema é o seguinte: como o tratamento que a gente dá para os jovens aqui é muito humano e adequado, nós temos uma alta taxa de retorno desses jovens. Porque na hora que esse jovem volta para a casa dele, com o pai desempregado e bêbado, batendo na mãe, né, e vivenciando novamente a sua experiência do dia a dia também com as gangues,
urbanas, tudo mais, né? Ele rapidamente sente saudade daqui, dá um jeito de ser pego para voltar para cá, né? Então, esse é o grande problema que ela enfrenta, ou seja, no fundo, nós estamos aqui como quase que um resort para manter crianças pobres, porque na hora que ela volta para lá, a gente sabe que ela vai querer vir para cá, porque aqui ela tem mais segurança, tem segurança alimentar, tem tudo, aqui ela é bem tratada, e lá não é. Quer dizer, isso é um problema realmente. Agora, o Estado cumpre seu papel. O problema é que quando essa criança ou esse jovem sair da penitenciária mais tarde para ir para a vida real, ele for adulto, né, aí o Estado vai ter que lidar com isso, né? Agora, existe uma relação muito clara entre o ambiente social em que essa pessoa vive, que é criminógeno, né, no sentido de que tem gangues urbanas e tudo mais, e vamos dizer, e a reação dessa pessoa a essa realidade. O Estado não pode ignorar isso. Por isso, políticas públicas para ocupar os jovens, tirar o jovem da criminalidade, são fundamentais também para a segurança pública. Senão, você só vai ter política pública para jovem dentro da penitenciária, não vai ter política pública para ele fora da penitenciária. Então, claro que os jovens vão voltar para a penitenciária. Não é isso? Então, isso é uma questão de a gente tratar adequadamente esse ambiente criminógeno no dia a dia. É isso que vai nos dando segurança como uma sociedade, né? A gente precisa cuidar do crime de uma forma consistente. Não dá simplesmente tratar do crime como se fosse um mal em si mesmo, né? E pegar os criminosos e jogar eles no inferno. Isso não resolve. Obrigado, doutor Eugênio Aragão, pela sua belíssima palestra, né, por nos conceder essa oportunidade de, nesse momento tão rico, em forma de conhecimento, e a gente agradece muito pela contribuição do senhor com a nossa semana acadêmica. Então, a gente fica muito satisfeito por essa palestra, por esse momento de aprendizado, e deixamos aqui um momento para que o senhor possa também deixar, né, as suas palavras de despedida da nossa abertura da 5ª Semana Acadêmica da Faculdade Vidal de Limoeiro do Norte. Primeiro eu quero agradecer à Faculdade Vidal por esse convite, que muito me honrou, né? E depois deixar uma mensagem também para o jovem estudante, principalmente para o estudante de direito, né? Ser hoje um jurista no Brasil é um grande desafio. Nós estamos no olho do furacão, né? Se a gente corre para um lado, a gente é criticado, e corre para o outro, é criticado também. Porque nós estamos hoje com um sério problema de legitimidade do nosso sistema como todo, está sendo questionado. Numa sociedade que perdeu a sua capacidade de fazer acordos mínimos, construir consensos, né? Uma democracia, ela vive de consensos. A gente precisa reconstruí-los. E nada mais importante do que um jurista para isso. O jurista vai ter que ser, os juristas que vocês vão ter que ser permanentes negociadores. A gente tem que ter uma capacidade de unir essa nossa sociedade. Isso é fundamental para que nós possamos sair dessa nossa crise permanente na sociedade. Obrigado, ilustríssimo doutor Eugênio Aragão. E amanhã daremos continuidade às atividades da 5ª Semana Acadêmica da Faculdade Vidal de Limoeiro do Norte. Amanhã teremos 6 minicursos que estarão acontecendo de forma simultânea. Lembrando que os links de acesso aos minicursos estão disponíveis na página oficial do evento, né, que é www.r3.com.br/V Semana Acadêmica, né? 5ª Semana Acadêmica. Então, agradecemos ao apoio da Faculdade Vidal, das coordenações dos cursos, né, aos alunos, professores e apoiadores envolvidos na organização desse evento. Agradecemos ainda a presença de todos que fizeram parte, né, da nossa abertura virtual da Semana Acadêmica. Desejamos uma boa noite a todos e muito obrigado.
Boa noite, obrigado. Boa noite. Até mais.